Bem, boa tarde a todos, boa tarde, amigas, amigos, colegas, companheiros de luta. Eu queria iniciar dizendo da grande honra para mim, uma nordestina, e apesar de senhorinha, perto dos meus 70 anos, eu sou talvez a mais nova nessa luta que ingressei depois da audiência do Supremo Tribunal em 2012. Pode deixar. Ontem estava conversando no almoço com Markowitz, e ele me dizia, interessante, nos Estados Unidos nós temos muitos dados e ainda não banimos o amianto. E ele comentou, e aqui no Brasil vocês têm poucos estudos, mas já baniram o amianto. Mas eu disse para ele, vocês não têm uma Fernanda Gianazzi. Bem, vocês também, eu fui antecedida por algumas citações do projeto, a pesquisa de Vilma, mas a pesquisa não é de Vilma, eu apenas coordeno juntamente com Algrande, que é um grande companheiro, e também participam Marcos Bussacos, que está aqui presente, César, Saito, e outras pessoas que não se encontram aqui por vários motivos. Bem, eu vou apresentar, tenho quantos minutos, Dário? 45? Ok. Eu sinto estar apresentando algo bastante técnico, e eu espero não aborrecer muito vocês. Vou tentar ser mais clara e objetiva possível. Aqui está a estrutura da minha apresentação. Eu vou falar dos antecedentes desse projeto, o seu propósito e ações em desenvolvimento, na pesquisa, o objetivo, métodos, os seus eixos e, para cada eixo, a situação atual, resultados, desafios e perspectivas. Antecedentes. Como vocês sabem, tudo começou na Bahia, né? Não é só o samba, né? Também o asbesto, a produção do asbesto na Fazenda São Félix, que está, inclusive, representada aqui numa exposição muito bonita. Eu roubei essa foto de um artigo maravilhoso da Fernanda Gianazzi, que mostra bastante a situação da onipresença dessa fibra assassina em toda a cidade, não somente no corpo da fazenda, da mina, mas na cidade de São Félix, na Bahia. Aqui, 20 anos depois, a coisa ainda estava muito pior, então não preciso dizer mais nada do que essas duas ilustrações para falar da importância, da intensidade que foi a produção e também o consumo e exportação do amianto no Brasil. A luta é de longa data, como vocês sabem, pelo banimento, pela realização de estudos, desde a década de 70, início da década de 70, começaram os estudos muito simples de descrições de casos, tentativas de identificação de exposições, e culminou tudo isso em 2012 com a audiência pública do banimento do amianto no Brasil, na qual eu não pude participar por motivo de saúde, mas ficou bem claro entre as pessoas, os profissionais, pesquisadores que apresentaram as evidências, que faltavam evidências robustas sobre a persistência da exposição ocupacional, porque há ainda um discurso de que, aqui no Brasil, as empresas conseguiram fazer com que trabalhadores das suas empresas não sejam expostos, porque há o controle e o uso é seguro. Também havia poucos estudos sobre efeitos e sobre a carga sobre a saúde. Não posso deixar de mencionar a Germana e o Francisco Pedra, que fizeram também as primeiras estimativas nacionais de mortalidade.
Também percebemos naquela época que havia várias perguntas relevantes sem respostas e pesquisadores trabalhando isoladamente, sem maior colaboração e também com muito pouco financiamento. Daí que, graças a uma iniciativa e um grande esforço de Eduardo Algrante, nosso companheiro, foi realizada uma oficina de trabalho aqui em São Paulo, em 2014, da qual participaram vários pesquisadores, ativistas, médicos de diferentes instituições, auditores fiscais do trabalho, procuradores, e a decisão foi que devíamos elaborar um projeto nacional interdisciplinar sobre o asbesto e seus efeitos sobre a saúde, para que quando desse continuidade às audiências e ao processo mesmo de luta pelo Brasil sem amianto, nós tivéssemos, então, estatísticas, dados do monitoramento mais confiáveis e mais acurados, né, precisos. Então, nós conseguimos um financiamento do Ministério Público do Trabalho, de Campinas, proveniente de uma multa da Shell, BASF, do grande escândalo que teve aqui. E daí nós definimos esse grande propósito: contribuir para a produção do conhecimento científico sobre o amianto e seus efeitos sobre a saúde no Brasil, o fortalecimento das políticas de prevenção, apoio e atenção à saúde dos trabalhadores e demais vítimas, bem como a formação de jovens pesquisadores e profissionais de saúde, porque daqui não dá para ver, mas eu sei que tem muita cabeça branca aqui. A gente precisa renovar, porque a juventude é o nosso futuro. Então, nós podemos considerar que temos três grandes, né, direções de ações: pesquisa, estudos e cooperação acadêmica na pesquisa e na divulgação, para diferentes audiências, inclusive; formação acadêmica para a pesquisa e também para a vigilância; terceiro, cooperação com várias instituições e serviços de saúde do trabalhador na vigilância, prevenção e proteção. Obviamente, os aliados, não os amigos da onça. Aqueles que só têm convicções, não têm provas. Pesquisa, o objetivo geral... Acho que os gringos não entenderam por quê. Estimar a dimensão e intensidade da exposição ocupacional ao asbesto no Brasil, a magnitude e gravidade das enfermidades relacionadas, que a gente costuma chamar DRA, qualidade dos registros, em especial dos diagnósticos e também da ocupação, que é muito importante no caso das epidemiologia ocupacional, e a distribuição espacial da exposição e de casos. Bem, essa coisinha linda que vocês estão vendo aí na foto, a gente sabe que ela é só bonitinha na foto, né? Mas ela causa problemas trágicos e sofrimento em grande dimensão. Nós sabemos que a exposição ao amianto não é só ocupacional, mas nós temos consciência de que é mais fácil estudar a exposição ocupacional e também observar seus efeitos sobre a saúde. Por quê? Os trabalhadores são expostos a maiores concentrações e por tempo maior, e são monitorados e registrados. Há um ano atrás, eu soube por Deina Lumes que a maior parte dos cancerígenos são conhecidos, são identificados por meio de estudos de epidemiologia ocupacional. Daí a importância de nós continuarmos reiterando, persistindo na realização de estudos epidemiológicos ocupacionais.
Bem, são vários tipos de ramos de atividade, né, que a gente aqui no Brasil chama CNAE, que é a nossa classificação de indústrias, e ocupações, que é a nossa classificação brasileira, a gente chama de CBO. Sendo que, diferentemente dos países industrializados da União Europeia e que tais, nós temos uma grande parcela de trabalhadores informais, que são trabalhadores não registrados. Isso já foi mais que 50%, diminuiu para 40%, 38%, mas agora, na crise econômica que estamos e política que estamos vivendo, estamos, apesar da reforma trabalhista, estamos em meio a 27 milhões de trabalhadores desempregados que provavelmente estão produzindo, né, construindo sua sobrevivência com trabalho em empregos informais. Então, quando a gente falar de trabalhadores registrados, entendam que estamos falando de apenas metade desses trabalhadores. Daí que a primeira coisa que nós fomos, depois que nós recebemos o recurso e começamos a realizar o trabalho, foi buscar, caçar bases de dados que fossem possivelmente úteis no nosso estudo. Então, encontramos no Ministério do Trabalho, que está ali juntinho, né, porque a Fundacentro é co-executora, co-coordenadora desse trabalho, a RAIS. A RAIS é o Relatório Anual de Indicadores Sociais, que nós temos de 1992 a 2014 já revisada, de 85 a 91, com muito pior qualidade que a recente, em revisão, e a de 2015, que também se encontra em revisão. Existem outras fontes de dados de empregados e desempregados, como o CAGED e CNIS, mas esses, assim, a gente já encontrou que não estão de boa qualidade, eles são usados por nós atualmente para imputar dados perdidos ou corrigir dados perdidos da RAIS. Essa RAIS está sendo utilizada para a nossa construção da nossa coorte de trabalhadores. Só que não se faz apenas estudo epidemiológico com gente, precisamos dos registros dos casos. E aí nós temos várias, sendo que essas duas mais importantes aqui nós colocamos são restritas a trabalhadores registrados, e nós temos bases não anônimas, não só com o nome da mãe e do trabalhador, mas temos também identificadores numéricos que facilitam bastante a gente trabalhar com a união de diferentes bases de dados. Aí vocês dizem, mas não tem nada, nenhuma fonte para trabalhador informal? Tem, atualmente, que é o CAD único, que tem mais de 130 milhões de pessoas registradas, que são dos registros dos programas sociais e incluem trabalhadores informais. Eu ainda não trabalhei com essa base de dados, nossos colegas no Instituto de Saúde Coletiva estão trabalhando, e eu também não posso informar vocês sobre a qualidade do registro da ocupação. Outras bases de dados universais, e aí quando eu digo universal, significa que todos os trabalhadores estão registrados, ou potencialmente registrados, quando se originar uma informação sobre enfermidade, que são os dados do SUS, Sistema Único de Saúde, que nós temos aqui no Brasil, tanto para estatísticas vitais, como também para o SINAM, agravos de notificação, o CHSUS, que é a base hospitalar, de admissões hospitalares, e a base do Instituto Nacional do Câncer, INCA, que Carolina apresentou aqui para a gente algumas coisas. Bem, sobre exposição ou ao asbesto ou qualquer outra coisa, nós não temos base de dados nacionais. As mensurações quantitativas ambientais
fibra por centímetro cúbico individuais são realizadas compulsoriamente pelas empresas asbesto, de acordo com normas do MTB, que também hoje já se falou. Mas a questão é que, além de ser uma responsabilidade única da empresa, a empresa não entrega esses relatórios para a vigilância, para o Ministério da Saúde, que não tem acesso, nem tampouco o Ministério do Trabalho. Fica retida na empresa em papel. Se quisermos, temos que pedir a autorização para uso em pesquisa e, obviamente, vocês podem imaginar que as empresas não têm interesse de nos ceder esses relatórios. Por medida judicial, a gente tem conseguido, mas, obviamente, a gente não pode fazer tudo via judicial ou a gente só vai juntar inimigo. Para identificação e registro de casos de DRA, temos os casos, mas a relação com o trabalho, que é a Work-Relatedness, limita-se tão somente à base de dados da Previdência Social, por conta de indenizações e auxílios a acidentes de trabalho específicos, que estão registrados no chamado Sistema CAT de Comunicação de Acidente de Trabalho, e quando gera afastamento, sick leaves, afastamento por incapacidade ou alguma pensão, vai para o sistema chamado SUIB. O SINAM é uma jabuticaba, como a gente diz, que é uma coisa que só aparece aqui no Brasil, que é um sistema nacional de agravos de notificação, que notifica tuberculose, zika, dengue, etc. E foram incluídas 11 agravos relacionados ao trabalho. Então, a gente conta com um sistema de notificação de agravos relacionados ao trabalho no Brasil, para o universo de trabalhadores, mas é muito baixa a cobertura, apesar da riqueza e detalhe de informações que tem no seu formulário. E para todos, obviamente, a gente já sabe, aqui como em todo mundo, auto-subregistro e não identificação de diagnóstico de modo correto, por acesso reduzido e má distribuição e qualidade dos serviços de saúde. Bem, a RAIS, gente, vocês podem imaginar o que é uma base de dados com 42 a 50 milhões de registros por ano. Então, é uma massa de dados, né, que aí a gente teve que botar a mão na massa de aprender a trabalhar com Big Data, e para isso a gente teve que adquirir um servidor capaz de lidar com essa massa de bases de dados, que nós denominamos carinhosamente de Ramazzini. Então, Ramazzini, se ele fosse morar no Instituto de Saúde Coletiva, ia quebrar com a fonte de energia, ia quebrar com a internet, ia ser, inclusive, aqui na Fundacentro, né, Raul Grande. E então ele está instalado, guardadinho, em uma sala segura do Centro de Processamento de Dados da Universidade, que nos garante redundância, etc, etc. Bem, os métodos, obviamente, são muitos, porque o estudo comporta várias pesquisas específicas, mas, assim, em termos gerais, o que a gente pode dizer é que nós temos uma coorte de trabalhadores, na verdade, um estudo longitudinal, com medidas repetidas anuais, ambespectivo, para trás e para frente, porque nós começamos em 2015 e já temos dados de 2016 e para trás, obviamente, a maior parte dos registros. A população de estudo é dinâmica, de trabalhadores formais, registrados na RAIS, de empresas asbesto. Quem são essas? Empresas que, em algum momento de sua trajetória, utilizaram ou fabricam algum produto que envolva o asbesto. O período do estudo será definido após a conclusão da obtenção de dados, especialmente da RAIS,
que a gente está explorando a qualidade dos registros disponíveis, principalmente os mais antigos. Bem, aqui está... Bem, vamos ver onde eu... Aqui, né? Aqui. A gente parte das indústrias asbesto, que nós identificamos numa lista chamada Lista Ouro, que Gianazzi e Beth Mendonça foram pessoas importantíssimas, porque os registros que a gente tem formais não garantem que as indústrias tenham utilizado ou utilizam asbesto. Com essa Lista Ouro, a gente identifica o número de cadastro de cada empresa de interesse na base de dados RAIS, aquela dos 42,50 milhões. Daí chegamos aos trabalhadores que estão registrados com nome e vários identificadores numéricos, e mais a história ocupacional desse indivíduo ao longo de toda a sua trajetória de empregado formal. Porque no Brasil é compulsória a Previdência Social. Com essa compulsoriedade, qualquer pessoa que queira se aposentar, a instituição precisa ter seus antecedentes de salário para, inclusive, estimar quanto vai receber de pensão. Então, isso é possível e para nós é um verdadeiro tesouro a gente contar com a história da vida de todas as ocupações codificadas, só que são várias versões da classificação brasileira de ocupações. A gente pretende, a partir da história ocupacional, inferir e estimar a exposição ocupacional ao asbesto e, assim, a gente concluir parcialmente a nossa coorte. Por outro lado, a gente precisa de dados de doença, né? Então, a gente tem essas que eu acabei de falar para vocês, que estamos construindo uma base de dados DRA unida por LinkedIn, e estamos na batalha para conseguir bases não anônimas, e assim a gente juntar e concluir nossa coorte. Bem, em termos específicos de estudos, nós utilizamos essa divisão de 4 eixos: exposição, morbimortalidade, qualidade da informação e espacial, como eu já falei. Então, eu vou falar apenas para vocês aqui aonde nós estamos, porque estamos chegando ao final do 3º ano, mas, como vocês sabem, quem trabalha com base de dados grande e secundária sabe que são anos de trabalho de limpeza de tratamento antes que a gente possa proceder a análises. Então, a gente identificou as empresas asbesto, que estão 750 e alguma coisa, a partir de várias fontes de dados, listas de empresas auditadas pelo MTB, classificadas por nível de certeza de que envolveram asbesto, feita por revisores. Segundo, nós construímos a coorte de trabalhadores, isso acabou de acabar, não, a primeira etapa. Agora, em maio, a gente conseguiu, fim de abril para início de maio, a gente conseguiu fechar essa primeira coorte, a partir de checagem, correções, padronizações de formatos, imputações, e construímos as histórias ocupacionais individuais. E gastamos um tempo imenso para fazer a correspondência entre as diversas versões da ocupação, porque tínhamos CBO 94, 2000, 3 versões diferentes da 2000 e a 2002. E depois criar uma correspondência com a ISCO 68, que é a International Standardized Classification of Occupation, que é a mais adequada para a gente analisar grupos homogêneos de exposição. Então, é usada por várias matrizes de exposição ocupacional e a gente também está usando. Bem, aí estamos no pesadelo de estimar a exposição ao asbesto em empresas cimento-amianto.
todas as empresas, não só cimento amianto, do grupo 5 da lista ouro. Então, estamos buscando as mensurações quantitativas, conseguimos de uma empresa cimento amianto, a série de 85 a 2015, que é composta tanto de amostras de trabalhadores como de postos de trabalho. Só que não temos códigos ocupacionais, só setores e tarefas dentro do processo produtivo. Temos uma fonte de dados, que é o relatório anual compulsório da empresa, que ela tem que estar com ele em mãos quando chega o fiscal do trabalho, e os dados são apenas exposto ao asbesto, não exposto ao asbesto. Também não tem correspondência de código de ocupação. Tudo para facilitar. A avaliação da factibilidade e validade do uso de uma matriz de exposição ocupacional, MEL, que é a Dongen, com o qual nós temos uma colaboração com Dário, e agora a Sara Mateis, eu estou seduzindo para que ela venha trabalhar com a gente aqui um pouquinho de tempo. E um estudo do histórico do uso de asbesto pelas empresas de maior porte, que está a cargo de Beth Mendonça e de Fernanda Gianazzi. Não sei se você sabe, viu, Fernanda? Mas a gente espera que você venha com essa contribuição. Bem, agora, gente, o ouro. Vocês estão vendo isso em primeiríssima mão. Resultados da coorte das empresas Certamente Asbesto, nível 5, que contamos 59 das 750 e tantas, mas das quais a gente só conseguiu considerar dados confiáveis, por enquanto, de 56, porque tem muitas inconsistências e coisas que a gente está precisando ainda resolver. Trabalhadores com pelo menos um mês de emprego, a gente considerou exposto. Essa foi também uma decisão colegiada tomada em 2015 com vários experts na área do amianto, aqui em São Paulo. Então, entre 92 e 2014, nós contamos 50.004 trabalhadores, que somam 185.109 pessoas a tempo. Eu acho que não tem nada no Brasil sobre asbesto com esse tantaréu de gente, não é não? E aqui está a prevalência nessa mesma situação em curva para que vocês possam identificar a evolução. Lembrando que, uma vez exposto, para sempre exposto. Ou seja, as oscilações se devem a novos trabalhadores que entram em empresas asbesto, como também trabalhadores que já estavam expostos anteriormente, que já estão considerados aí no numerador. Ok? Bem, agora vou passar para o trabalho que foi muito feito, a maior parte do trabalho foi feito pela equipe da Fundacentro São Paulo, coordenada por Algrande. São os dados de uma empresa, dos quais nós conseguimos obter via Ministério Público do Trabalho as cópias em PDF de cada um dos milhares de relatórios. Então, somam 1.232 amostras, sendo algumas pessoais de trabalhadores e algumas estacionárias em postos de trabalho, e analisamos a proporção anual de amostras com fibras em medida maior ou igual a 0,1 fibra por centímetro cúbico, e a média anual, eu preferia que fosse a mediana, mas temos a média. Então, para vocês verem, aqui eu trouxe um printout das especificações laboratoriais. Esses laboratórios são certificados, acreditados nacionalmente. Aqui também é uma foto, um printout do tipo de dado que a gente tinha, que foi digitado manualmente. Então, vocês podem ver que não são ocupações, né?
São misturas de ocupações com também postos de trabalho. Mas é assim que a gente está trabalhando. E aqui estão os resultados. Obviamente, a ANR obriga as empresas a produzirem mensurações para expostos, tanto trabalhadores como etapas da produção. Então, obviamente, vocês não vão se surpreender de ver 100% de expostos, porque essa é a lógica que orienta a colheita das amostras, né? E vocês veem que a partir de 2098 para cá, diminui bastante e em alguns momentos, inclusive, é 0%, mas com muitas oscilações. A gente não pôde ainda fazer uma exploração melhor para verificar o que é que está havendo, porque essas oscilações. E aqui também a curva. Então, aconteceu alguma coisa no meu coração, que em 92, 93, cadê? Vocês estão vendo que houve uma queda abrupta e aí permaneceu com pequenas oscilações. Bem, aqui é a distribuição da média de concentração anual do asbestos em fibra por centímetro cúbico, também em amostras. Isso não significa pessoas, gente, é uma mistura tanto de amostras de área individual como as estacionárias, para vocês terem uma ideia de qual é a curva que está acontecendo. Lembrando que esses são dados produzidos pelas empresas, a gente teve acesso a fragmentos de relatórios e a gente não pode realmente bater pé firme de que isso retrate uma realidade. Então, as perspectivas que nós temos é estudar a validade da DONGEN, comparando com essas medidas quantitativas, avaliar a factibilidade do uso da DONGEN, que é mais ampla, envolve muito mais códigos de ocupação, estimar os trabalhadores expostos, listar e entregar essas listas para a Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, SUS, para que faça o trabalho de atenção e da promoção da saúde possível. E estamos também convidados para colaborar com o Ministério da Saúde na elaboração do CAREX Brasil e estimar a prevalência de expostos. Então, estamos com algum pequeno atraso, mas esperamos poder começar, de fato, um trabalho de monitoramento efetivo. Bem, como eu já me apontaram ali que eu tenho pouco tempo, eu vou correr um pouco. Em relação à questão dos registros para mortalidade e mortalidade, a gente já conseguiu essas bases, quase todas anônimas, exceto o SUIB-SISCAT e uma parte da declaração de óbito do SIM, que é compartilhada com a colega nossa do Instituto Saúde Coletiva, sendo que, muito importante, está faltando os dados de hospitalização e atenção dos planos privados de saúde, especialmente hospital, porque como muitos desses trabalhadores são de empresas, de indústrias consideradas de risco, elas são legais. Então, os trabalhadores têm acesso a plano de saúde privado e não estão no CHSUS, que são hospitalizações do setor público. E estamos construindo linkages, inclusive já foi publicado, para o mesotelioma, que como é uma doença rara, é mais fácil fazer a combinação. E estamos desenvolvendo para outras patologias mais comuns e estamos muito esperançosos de que possamos construir algo relevante para o câncer de pulmão, porque ficou bem claro
que no Brasil o câncer de pulmão deve ter um lugar bastante importante. Aqui é um sumário da nossa estratégia complexa que utilizamos para fazer o linkage do mesotelioma, que foi checado para a sua acurácia. Então, é interessante, nós apresentamos no Congresso de Epidemiologia o ano passado, e o Paul, esqueci o nome, Paul Demer, disse, olha, publiquem, porque isso vai ser importante para mostrar a outros países como o Brasil que vocês podem conseguir uma recuperação. Então, aqui foi para o estado de São Paulo. Vocês veem que a gente tinha 775 casos no SIM, 321 no CHSUS, perdemos 38 que não tinha nome, não podia fazer a checagem, e ficamos com essa situação aqui. 226 casos não apareciam no SIM, só apareciam no CHSUS, permitindo uma recuperação de novos 22,6% casos de mesotelioma que não apareciam no SIM. Sendo que testamos, verificamos que foi grande a margem de sucesso do linkage, daí que aplicamos para o Brasil inteiro, para o mesmo período de tempo, e houve um aumento de 32% de casos que a gente acrescentou à base de dados do SIM. Aí vocês dizem, mas será que isso não é erro? Será que não foi erro na hora de colocar que era morte? Nós, viu, Marcos? Foi você que deu a ideia. A gente pegou todos esses casos que só apareceram no CHSUS, já que morreram no hospital, tinha que aparecer na declaração de óbito. Então, a gente viu e, inclusive, mapeamos os diagnósticos. Publicamos agora, em março de 2018, numa revista de ponta, esse primeiro estudo. E agora estamos concluindo o linkage para o óbito por câncer de laringe, que foi feito aqui pelo pessoal da Fundacentro de São Paulo, também com sucesso de recuperação, embora um pouco menor, desde que o câncer de laringe provavelmente não é estigmatizado como associado ao asbesto, como é a mesotelioma. Ao grande, com você. No eixo 3, nós estamos focados no estado de São Paulo e nós temos, vamos dizer, uma proposta um pouco diferente também de recuperar casos de mesotelioma, utilizando registros de câncer, né? Então, como a Carolina já falou para vocês na mesa anterior, nós nos valemos do Registro Hospitalar de Câncer do estado de São Paulo, que nos forneceu dados de casos de topografia, cânceres de topografia pleural e mediastinal que ocorreram entre 2000 e 2013. Então, é uma lista de casos, de 812 casos, na verdade eram mais, mas o que foi feito? A partir da topografia, nós vamos olhar qual era a morfologia dos tumores. E nós apresentamos as morfologias para um grupo de patologistas que escolheu uma série de morfologias que poderiam ser confundidas com mesotelioma. Tá? E isso resultou em 812 casos. Esses 812 casos, um terço deles estavam concentrados em 4 instituições grandes do estado de São Paulo que tratam de câncer e outro terço em 9 instituições. O objetivo foi obter o laudo anátomo-patológico destes casos aqui, no caso 2 terços deles. Esses laudos anátomo-patológicos foram lidos por um board de patologistas que considerou que dos 481, 296 estavam bem definidos, não necessitavam revisão, e 129 casos foram considerados mal definidos, ou porque a histologia não era conclusiva, não tinha imunohistoquímica, e o que nós estamos fazendo agora
obtendo o material, seja o bloco ou seja as lâminas, para fazer uma revisão e ver se nós conseguimos recuperar casos de mesotelioma. Quer dizer, é uma outra via de tentativa de recuperar casos de mesotelioma, reclassificando morfologias que possam confundir com outros tipos de câncer. E óbvio, nesse processo todo a gente teve uma série de perdas aí, 2 instituições acabaram não nos enviando os laudos para análise, mas enfim, isso é um processo demorado, nós estamos no início agora dessa revisão. Bem, já estou acabando. Perspectivas, então vocês já viram, precisamos fechar, estabelecer protocolos para quando houver discordância diagnóstico de diferentes fontes para o mesmo caso, já que nós estamos trabalhando com múltiplas fontes de dados, analisar a qualidade dos registros de casos e também já estamos analisando a qualidade da ocupação, porque uma perspectiva que sempre nos apontaram, por que vocês não fazem caso controle? Era mais fácil, mas o caso controle a gente não tem dado de ocupação. Não temos dado de ocupação. Bem, estamos já colaborando com o Ministério da Saúde para ampliar e contribuir para a maior efetividade da vigilância relacionada ao asbesto, trabalhando colaborativamente com o SUS em todos os níveis de gestão, inclusive com algumas iniciativas locais. Já começamos em São Paulo, Bahia e com o Paraná, estabelecendo diálogos e práticas mais efetivos e colaborações com o Ministério Público do Trabalho, que tem sido um grande parceiro, envolver jovens na pesquisa e cooperação técnica sobre o tema e promover articulação e abrir oportunidades para a formação em instituições estrangeiras. Bem administrar, isso é difícil, viu, gente? Conflitos de interesse no sentido da ética em pesquisa, considerando que é um projeto amplo e aberto e, portanto, vulnerável a, inclusive, a pressões de empresas, de pessoas que aparecem. Precisamos menos burocracia, mais rapidez nas decisões e superação de limites de acesso à base de dados não anônimas, porque as bases de dados são constituídas para contribuir para o bem comum, mas o receio de comprometer eventuais quebras de privacidade individual vem impedindo o alcance de conquistas coletivas, especialmente dos trabalhadores. Precisamos também convencer juristas, serviços de saúde, gestores, sindicatos e associações de vítimas de que a ausência de informação sobre casos de doença e de expostos também, frente ao conhecimento de que existe exposição, já é uma informação suficiente para se adotar medidas de precaução e proteção. Porque é muito comum a gente ouvir empregadores dizendo: na minha empresa não tem caso de mesotelioma, na minha empresa não tem caso de câncer, aqui não tem problema de saúde, porque todos estão protegidos. Então, a gente precisa instituir que ser exposto já é um caso de problema de saúde. Aqui a nossa linda, maravilhosa equipe, toda aqui sorridente, a gente faz um bocado de coisa. Como vocês veem, tem muitos estudantes compondo a equipe, principalmente na Bahia, que nós temos um programa de pós-graduação de muito boa reputação. Nossa gerente administrativa, nosso anjo da guarda, Georgia Rosado. E temos vários colaboradores nacionais: Simone, Meire, William, Fernanda Gianazzi, Marco Sabino, Leila Sarquis, estrangeiros Dario, Dana Lumbes, que estava no IAR, que agora está em Nebraska, e vários apoiadores de várias instituições queridos. Muito obrigada por um mundo livre de amianto e que seja breve.